Olá, começa agora o Café Intercom, um encontro para discutir a comunicação e temas emergentes do contemporâneo. O tema desta edição é sobre um elemento do jornalismo que todos nós consumimos, a notícia. Melhor ainda, quem são os donos da notícia? Para fazer esse debate sobre esta questão fundamental, recebemos aqui 3 convidados especialistas no assunto. Júlia Dualib, jornalista e apresentadora do Café com Jornal, da TV Bandeirantes. Cláudia Rocha, jornalista vencedora do prêmio Vladimir Herzog deste ano, na categoria Rádio, com a reportagem Moradores do Moinho falam em rotina de repressão da PM um mês após a morte de jovem, publicado na Ponte Jornalismo. E Daniel Bruin, jornalista, diretor de capacitação profissional e gestão empresarial da Abracom, Associação Brasileira das Agências de Comunicação, e sócio e diretor de planejamento da agência XCOM. Com a gente também, nosso parceiro de todos os programas Café Intercom, na mediação desse debate, o jornalista e professor doutor Manuel Carlos Chaparro, representante da Intercom. Muito obrigado, professor Nivaldo Ferraz, meu parceiro também em tantas outras ocasiões. E eu queria, como sempre faço, agradecer e elogiar a qualidade desta parceria entre a Intercom e a Universidade da Anhembi Morumbi. A primeira pergunta, de alguma forma, nos envolve a todos, porque todos somos leitores, telespectadores, radioouvintes, todos participamos, portanto, do processo jornalístico. E como leitores, radioouvintes, telespectadores, eu, por exemplo, hoje assisti a 2 ou 3 telejornais, li 2 jornais e cheguei à seguinte conclusão, de que o noticiário é basicamente o mesmo em todos os veículos. Isto nos faz desconfiar de que as antigas fontes passivas, elas se tornaram, não é, comunicadores, sujeitos sociais comunicadores muito competentes, né? Porque elas conseguem... Eu pergunto, inclusive, a vocês, eu imagino que o facto de haver notícia, o mesmo noticiário em todos os jornais, não significa que os editores tenham combinado, não é? Não combinado. Então, isso quer dizer que as fontes, elas ganharam um poder muito grande, ganharam uma competência, se tornaram competentes para agendar as redações, para produzir fatos e falas de alta noticiabilidade e irrecusáveis e que, de alguma forma, fazem rodar o tempo, a reconstrução do presente, porque a notícia faz parte do presente. Então, a pergunta é a seguinte, percebe-se, assim, que alguns dos antigos públicos, meramente receptores, exercem hoje o poder de emissores. Daí a pergunta, como podemos entender, conceituar e explicar essa revolução que tão drasticamente alterou os modos de pensar e fazer jornalismo? Obrigada, primeiro, a todos pelo convite, obrigada pela presença de vocês aqui hoje. E excelente pergunta, professor, fiquei pensando a respeito e eu acho que tem alguns aspectos que a gente pode abordar. Primeiro é o que é a notícia, né? A notícia é um fato extraordinário, que tem impacto na vida de todo mundo. Então, às vezes a notícia é muito óbvia, então ela vai estar presente em todos os telejornais, em todas as revistas, em todos os sites. Por exemplo, hoje, a questão do submarino da Argentina, né? Não teve uma ação ativa de nenhuma fonte para ligar para os jornais, ligar para os sites, a notícia era óbvia, é aquela, né? Assim como em Brasília, a reforma ministerial, a reforma da Previdência. Então, muitas vezes a notícia ela é óbvia, ela fala por si só, e não precisa haver uma fonte proativa para levar essa notícia até as redações, porque os acontecimentos estão ali e os jornalistas estão atrás dos acontecimentos. O que eu acho que a gente pode discutir um pouco é as fontes, né? A fonte antiga e o que o senhor fala, talvez, das novas fontes, né? Que se caracterizam essa nova fonte que tem influenciado o modo de se fazer jornalismo.
As fontes antigas, o modo que eu digo as fontes antigas é um modo mais tradicional, digamos assim, de se fazer o jornalismo. E aí eu acho que é a mesma maneira, a mesma confecção de sempre, desde que a notícia é notícia. Então, você vai cobrir um evento, você vai cobrir uma guerra, você precisa falar com o general. Quem é que vai te dar as informações sobre a guerra, né? Você vai cobrir seleção brasileira, esporte, desde sempre você precisa ter acesso ao técnico, você precisa ter acesso aos jogadores, são eles as fontes, né? Você vai cobrir, eu cobri muitos anos, trabalhei em Brasília e cubro política, né? Ainda me considero ainda uma repórter de política, embora esteja apresentando e fazendo comentários de política na TV, ainda sou uma repórter de política. As nossas fontes são o poder, as nossas fontes são os deputados, são os senadores. Então, as fontes, eu acho que ainda existe essa fonte tradicional. Agora, todos os jornalistas estão correndo atrás delas, né? Então, se a gente está cobrindo reforma ministerial, a gente está todo mundo ligando para os ministros, está todo mundo ali ligando para os ministros no Palácio. Você não vai procurar informação sobre a reforma ministerial com a oposição, você vai procurar com os ministros, com as pessoas que estão no centro do poder. Então, aí eu acho que causa uma convergência também natural, de novo, porque a notícia fala por si só. É ela a notícia, as fontes são aquelas e todo mundo corre. Agora, o que eu acho que existe essa novidade que o senhor falou estamos aqui o Daniel do meu lado para dizer, é o fortalecimento das agências de comunicação e das assessorias de imprensa. Isso, de fato, mudou um pouco ali, muda o que é a notícia, né? Muda um pouco isso. Tem essa notícia óbvia que eu falei, que fala por si só, e tem a que não é tão mais óbvia, aquela notícia que chega a nós como uma sugestão de pauta, como uma sugestão de fonte para ser ouvida, e aí ela se torna uma notícia. E aí a gente pode questionar, será que ela seria uma notícia? Ou será que ela se impôs como notícia por causa da proatividade dessas agências? Então, eu acho que o fortalecimento, aí o Daniel vai falar melhor sobre isso, mas eu acho que nos últimos 20 anos, talvez, das agências de comunicação e das assessorias de imprensa, acabou influenciando, sim, nas pautas dos jornais. E aí a gente vê, de novo, essa convergência, não pelo aspecto da notícia falar por si só, mas por ação externa dessas assessorias e agências e desses profissionais. A gente vê que muita gente sai da faculdade, hoje em dia, por N questões, pela crise do jornalismo, pela mudança do perfil do jornalismo, e acaba indo trabalhar direto nas agências, nem passa pelas redações. E é curioso que no Brasil é a faculdade de jornalismo. Nos Estados Unidos... Não, aqui no Brasil também, relações públicas também. Aí tem uma questão legal, que o Brasil é um dos 3 ou 4 países do mundo em que você, para exercer atividade de relações públicas, você precisa ter o diploma de relações públicas. E isso vem desde 67, que é uma lei do mesmo ano que exigia diploma de jornalismo, que já acabou, mas essa lei continua. E isso o que causou? Causou uma distorção, como toda lei regulatória, onde não é necessária, causou uma distorção e criou-se uma outra profissão. Né? Então, você está falando assessoria de imprensa, é um ente que só existe no Brasil. Por quê? Porque o jornalista, que não é RP... Eu não sei se você sabe que a assessoria de imprensa como atividade jornalística foi o resultado de um acordo entre o Audálio Dantas e a presidente do Conselho de Relações Públicas. Exatamente, para ter essa válvula... 1976. Exatamente, que é uma válvula de escape. Só que essa válvula de escape criou um mercado de 5 mil profissionais hoje. Hoje tem mais jornalistas em agências do que em veículo, muito mais. Nós não somos mais assessoria de imprensa, nós somos agência de comunicação. Por que essa mudança? Interessante isso. Porque nós passamos a ser geradores de conteúdo para todas as plataformas. As agências de comunicação hoje produzem muito mais conteúdo do que os próprios veículos. Nós estamos o dia inteiro produzindo conteúdos para diversas plataformas, para mídias sociais, para as pautas, para os jornalistas que nos ligam e nos pedem ajuda. Então, hoje a gente trabalha, a nossa relação com os veículos hoje é de colaboração muito próxima, de fornecimento de informação, checagem de dados. E aí eu achei interessante que se você questionou se aquilo que a gente oferece é notícia também, quer dizer, tanto é notícia que está sendo publicado.
E a gente começou essa pergunta e essa discussão aqui, eu já tenho falado isso com o professor Chaparro, para a gente separar um pouquinho do que ainda é o mainstream clássico, da onde a notícia é veiculada, e onde a mídia social, a internet, a tecnologia levou esse prumo de veiculação de informação. Então, hoje a gente sabe que 80% das pessoas no Brasil, em alguns outros países isso difere um pouco, elas buscam notícia nas mídias sociais. Isso eu acho que é um dos fatores que afeta esse encolhimento, esse sofrimento da mídia tradicional. Acho que a Cláudia podia participar um pouco desse debate, justamente. Ela é de uma mídia tradicional, embora ela gera conteúdo. É gera e recebe também informações, na minha opinião, de fontes informais, de fontes diferentes da história das fontes jornalísticas tradicionais. Você podia falar um pouco sobre isso? Exatamente. Quando eu recebi essa pergunta, justamente quando fala em fonte, já vem logo essa questão da rede social, né? Porque eu acho que a rede social ela revolucionou mesmo o jornalismo, né? Principalmente na última década. Eu tenho experiência na mídia tradicional, num período em que a rede social não era tão forte. E quando fala em fonte, geralmente, assim, como eu faço uma cobertura mais relacionada a questões sociais e também pessoas que não têm essa assessoria de imprensa para contar, justamente a gente vai em busca nas redes sociais, né? E eu acho que o que as redes sociais revolucionaram bastante, né, o jornalismo, principalmente em 3 pilares, né? Não só a questão da distribuição, que fez surgirem novos veículos que têm atuação muito mais forte na rede, conseguiram encontrar uma válvula de escape, mas também nas próprias práticas jornalísticas, né? Hoje a gente pode ligar na assessoria de imprensa, mas ao mesmo tempo, não, deixa eu ver se a pessoa... Na agência de comunicação. Na agência de comunicação. Obrigado. Mas vamos ver se a pessoa está no Facebook, se a gente consegue um contato direto, mesmo nas grandes redações. Então, nós não somos mais assessor, nós somos uma agência que cuida de reputação. A questão da reputação no Brasil, inclusive nos últimos anos, é o assunto do dia. Né? E eu acho que cabe ao repórter tentar furar, o bom repórter furar isso que ele está dizendo, que o Daniel está dizendo. E a Cláudia deve... É que as próprias fontes, por mais que elas tenham essa assessoria, são os perfis pessoais delas. Então, a gente vê muito na área cultural, artista, a gente vê... o fulano disse no Instagram que tal coisa. Então, como até para a própria assessoria de comunicação, como fazer esse media training com a pessoa que ela vai usar as redes dela e o jornalista vai ali... a gente não robotiza ninguém. Exatamente. Né? Na verdade, a gente gera, quando eu digo gera conteúdo, as grandes companhias, se você for pegar as grandes multinacionais, elas falam com tantos públicos durante o dia e ao mesmo tempo que elas precisam de uma agência para criar esse conteúdo, para dar o direcionamento para cada público. Jornalista é um público. Né? Se você pegar, o professor sabe muito bem que o termo relações públicas inclui vários públicos e o jornalista é um deles. Claro. Né? Então, no termo relações públicas, a gente trabalha para fornecer informações para vários públicos ao mesmo tempo. Essa questão de furar, é óbvio que eu fiquei 18 anos nesse negócio. Né? O âmago do jornalismo o jornalismo é você publicar o que ninguém quer, o resto é propaganda. Né? Mas eu acho que os canais hoje estão tão diversificados, a mídia social, a internet, trouxe tanta possibilidade de veiculação de informação, e a gente vai falar aqui do dono da notícia, né, que no fim eu já vou adiantar que eu acho que ninguém é o dono da notícia, que as agências acabam assumindo esse papel de produzir o conteúdo, preparar as empresas para oferecer. Da mesma maneira que existem repórteres que estão tentando furar, e que é do trabalho deles, tem um monte de repórter nos pedindo ajuda. Claro, não, Né? só para dar outro sobre isso. Só para dar o outro lado. Ir pedir o oficial é sempre função, inclusive, do jornalista. O jornalista tem que sempre ligar e fazer outro lado e pedir o oficial, mas também tem que ir, correr e ver o que não é o oficial. A gente, nós repórteres, hoje a gente tem a lei de acesso à informação. Então, você liga para uma assessoria de imprensa, muitas vezes pede o dado, às vezes você não consegue o dado. Você não consegue a informação, eles não te passam um número para eles, às vezes não é conveniente passar esse número, não é um número que eles querem que se torne público. E para a gente, às vezes no nosso entendimento daquela notícia, a gente quer que aquele dado se torne público. Aí, uma ferramenta maravilhosa é a Lei de Acesso à Informação. Você entra com o requerimento
e, de acordo com a lei, eles têm 30 dias para responder, pode recorrer, vai para uma câmara lá específica, você entra com recurso e a informação geralmente vem. Então, isso é um mecanismo também que é moderno, digamos assim, de uso da lei a favor para conseguir chegar na informação quando existe uma Você tá falando de blindagem que empresas tenta públicas, sim, sem dúvida nenhuma, que tenta nos proteger, que tenta proteger o repórter, dos tenta clientes, blindar traz, o né? repórter de ter o acesso ao fato, né? Então, Agora- Daniel, se há essa composição numérica, enquanto as redações diminuem, as assessorias aumentam, parece que essa luta democrática travada entre o que o jornalista busca como contradição e o que as agências fornecem como informação, ela precisa continuar existindo. O jornalista que está desse outro lado do balcão, como se falava anteriormente, muito antigamente. ele tem que continuar, né? Mas essa aí luta eu quero precisa fazer só uma prosseguir. observação no que você falou. Hoje, nas agências, os jornalistas são, vamos dizer que, por enquanto, eles ainda são maioria, mas o nosso material humano nas agências não é mais formado, por isso que nós não somos mais assessoria de imprensa. A gente tem gente de marketing, de RP, engenheiros, advogados, enfim, sociólogos, porque o nosso papel é fazer uma tradução, né, do emissor, daqui são os nossos clientes, para os públicos que interessam para eles, que muitas vezes nem são jornalistas. A gente fala com comunidade, a gente fala com o consumidor, a gente fala com o fornecedor. Então, às vezes quando a gente fala tem mais jornalista em assessoria do que... Não é necessariamente verdade, né? Eu acho, da mesma maneira que com a queda da exigência do diploma, tem muita gente que está em jornal e não é jornalista. Até que ponto, por exemplo, você, como agência de comunicação, realmente entende que o seu trabalho hoje é ao mesmo tempo estratégico e tático. Você, para realizar ações táticas, você precisa ter um saber estratégico, porque senão o que você faz vai fazer um tiroteio cego. Claro. Não é isso? Não, hoje eu acho que é muito boa a sua pergunta. As agências de comunicação, elas participam das estratégias corporativas. Inclusive mudanças corporativas, né? Nenhuma grande empresa hoje muda qualquer uma linha de produto, ação, sem estar com o apoio e a estratégia de uma agência. Porque você tem que falar com muita gente, mais de um tipo de gente ao mesmo tempo. Nas mídias sociais, eu posso dizer para vocês que hoje, às 8 horas da manhã, a gente já tem muita gente produzindo e postando coisas para um monte de cliente, porque esse diálogo, né, eu acho que as mídias sociais também inauguraram o jornalismo que responde. Né? Então a gente emite lá, o cara já responde. É bom falar em cara, mídia né? social, não excluindo o jornalismo. Elas hoje fazem parte do processo. Fazem parte. Então a gente, é o que eu falei logo no começo, a gente é tão emissor quanto os veículos. Né? Enfim, e para isso precisa de gente, precisa de jornalista, precisa de canal, precisa de plataforma, precisa de conteúdo. Acho que uma coisa que também eu considero um ponto negativo, assim, né, hoje, principalmente eu que trabalho direto com a fonte, o especialista, até o personagem mesmo diretamente, é aquele jornalismo declaratório, né? Então, às vezes a fonte coloca a aspa no perfil dela e acabou se tornando só repercussão, né? Então, fica um pouco meio instantâneo, né? A pessoa falou, a gente pega e aí fica até uma metalinguagem, a pessoa falando do que... Mas isso, eu acho que eu concordo com você e a gente não recomenda e não faz, mas isso ainda é um vício do passado. Todos os nossos clientes, a gente fala para eles assim, não dite, não imponha e não discurse. Não esqueça que tudo isso é um diálogo. Né? Mas tem gente que ainda é assim. Mas nenhuma empresa que tem uma consciência cidadã mesmo, tem o direito de fazer isso, de ditar, de dar aspas, porque isso cai logo. Né? Todo mundo é um pouco jornalista hoje, né? Então todo mundo percebe, esse cara está ditando, esse cara está falando, está mentindo. Então, acho que isso é de um tempo um pouco passado, embora aconteça ainda. Muito bem, sob esta crise momentânea, esperamos, nós vamos fazer um pequeno intervalo, o Café Intercom volta daqui a pouquinho.
Voltamos com o Café Intercom e quero então fazer a segunda pergunta-chave desse nosso debate. Ao tornar possível a eliminação do intervalo entre o acontecimento e a notícia, ou seja, entre a materialidade dos fatos noticiáveis e a sua difusão jornalística em tempo real, as tecnologias da globalização transformaram a notícia na mais poderosa arma de intervenção do mundo real das pessoas. Os auditórios são universais. O tempo é o da instantaneidade. E a difusão planetária em tempo real aglutina o acontecer e o difundir num todo de ações e de imediatos efeitos na vida real das pessoas. Por isso, a pergunta que introduz na discussão o título do nosso debate é a seguinte, e aí eu começo com a Cláudia. Nesses surpreendentes cenários que são os novos donos, aliás, nesses surpreendentes cenários, quem são os novos donos da notícia? Bom, eu acho que o jornalismo está buscando essa resposta, mas eu concordo um pouco com o Daniel, né, que não tem um dono assim específico, até porque essa eliminação do tempo e espaço acabou trazendo outros elementos, né? Hoje a própria conjuntura é mais importante do que o fato mesmo, né? Então a conceituação de notícia tem se transformado com a questão das redes sociais. A gente tem observado, por exemplo, essa questão da repercussão tem sido muito mais fortalecida do que a própria apuração e aquele conceito antigo do jornalismo que a gente aprende nas universidades de trazer a público algo que a sociedade não sabe, né? Então, essa reverberação está trazendo um pouco essa questão de que o dono da notícia é o momento. Então, o que está acontecendo agora é o que é mais relevante. Então, é a notícia mais relevante. Eu acho que nessa questão das redes sociais tem trazido isso. Muito bem. Eu acho que tem uma questão Nós juntamos nos últimos anos a tecnologia com a globalização. E isso criou uma instantaneidade que nos angustia, né? A todos, eu acho. E do lado de quem está lá produzindo conteúdo e vendo o resultado, tudo é imediato. Uma notícia fica velha em meia hora, em 15 minutos, em 10 minutos. Você entra num portal de notícias, se você voltar lá depois de 5 minutos, 30% daquelas notícias que estavam lá já estão lá dentro e já entrou coisa nova. E para as agências, por exemplo, que têm clientes globais, a gente tem uma preocupação a mais, que tudo, aqui a gente falou em coisas universais, né? Tudo que acontece em todo lugar é sabido em todo lugar. Então, empresas globais, que uma coisa que acontece no Brasil, em 2 minutos já estão sabendo do que está acontecendo aqui na matriz ou em outro lugar. Um acidente, uma declaração, enfim. E a notícia está ficando velha muito mais rápido, né? A notícia de manhã, às vezes, à tarde ela está velha. À tarde, à noite, no Jornal da Noite, ela está velha. Se não tiver, é porque tem alguma coisa errada. E a gente cresceu e se formou em um universo em que o ciclo da notícia durava o dia inteiro. O jornal saía de manhã, até que saísse o próximo jornal, não ia ter muita coisa acontecendo. Né? A mídia eletrônica, mais ou menos, ela repercutia isso. Hoje é instantâneo. É instantâneo. Né? Então... E aí eu queria saber o seguinte, eu sou do tempo em que o ciclo de vida era determinado pela difusão da notícia. E era um ciclo de 24 horas. A gente lia o jornal no dia seguinte, a vida se organizava num ciclo de 24 horas. Então se criou a teoria, os grandes teóricos do jornalismo da década de 60, 70, 80 diziam o seguinte: só existe notícia feita por jornalista. Portanto, só o jornalista era o emissor. Não é? Hoje, com a nova tecnologia, qualquer um pode ser emissor. Quer dizer, o mundo se dividia numa meia dúzia de emissores e uma multidão de receptores. Agora, hoje, todos os receptores podem ser emissor. O sujeito que está ali, o seu telespectador, pode ser emissor. Aliás, os programas de televisão usam muito isso, não é? Isso que eu ia dizer. Eu acho que a resposta para essa pergunta, quem são os donos da notícia, eu diria que todo mundo hoje que tem um telefone celular ou acesso a uma rede social é dono da notícia.
que a notícia está aí para todo mundo ser o canal Todo mundo é emissor. dela, né? todo mundo se tornou emissor. E, de novo, eu acho que o conceito de notícia, quando a gente começou o nosso debate aqui, ele ainda é o mesmo. Embora a maneira de circular a notícia tenha mudado muito, mas a notícia ainda é um fato extraordinário e um fato que tem impacto e relevância na vida das pessoas, ainda é. Tanto que o que repercute nas redes ainda é isso. Se você vai pegar o tweet, o trending topic lá do tweet, o que é? O que, sei lá, a artista tal falou, a Rihanna falou, ou os casos de assédio sexual do Harvey Weinstein, ainda é isso. O que mudou é a maneira como isso circula e o fato, a democratização disso, o fato de qualquer um poder ver um acontecimento ali, filmar com o seu celular, colocar na rede e aquilo viralizar. O que eu acho que traz para a gente uma outra questão importante, que é a discussão do que são as fake news, né? O que é a notícia verdadeira, o que não é, o que é o boato. Eu acho que essa é a grande questão, o outro lado da moeda, com essa questão formidável que é a democratização da informação. Aí eu faço questão de discordar. Não há a notícia falsa. Se é falso, não é notícia. Boa, muito bem. E outra coisa, é mentira. Mas Boa. a mentira é a verdade do mentiroso. A mentira pode ser uma ação política. Que diga os É uma russos. notícia. Tá? Os Então não russos diriam existe isso. notícia falsa. O dever do jornalista é descobrir qual é a ação que está por trás da mentira. Sem dúvida. Mas não existe notícia falsa. Né? Isso é uma coisa que... É. Isso é um modismo que convém a certos teóricos. Mas isso destrói o conceito de notícia. Notícia falsa não existe. Então, existe essa confusão, podemos não chamar, como o professor prefere, de fake news, notícia falsa, podemos chamar de boato, de mentira, mas que elas existem com uma roupagem de notícia, elas existem, que elas são perigosas e influenciam a Como política. melhorar, então, a questão da checagem, que é a grande ferramenta de combate da mentira. Sem né? dúvida. Como é que a gente faz? Com assessoria de comunicação ajudaria? Eu acho que isso atormenta a todos, né? Eu acho que nós vivemos na era das reputações. Então, o fake news, eu acho que sempre existiu. Antes as pessoas diziam, isso é uma mentira. Por quê? Porque ela não afetava esse ativo intangível tão valioso de empresas, pessoas, políticos, que é a reputação. Então, aqui no Brasil, a gente vê, infelizmente, isso todo dia, reputações indo para o lixo. Né? E tem um teórico aqui da comunicação que na verdade é o Warren Buffett, que não é nem um teórico da comunicação, é um milionário. Ele diz assim, você pode passar 50 anos construindo a sua reputação, mas ela pode ser destruída em 10 segundos. Né? Então, o grande bem que todos nós aqui temos é a nossa reputação. Né? É aquilo que nós construímos ao longo da nossa vida, com atitudes, com carreira, com o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente expõe publicamente. E o fake news justamente é para atingir uma reputação. Ele existe para isso. Muitas vezes ele consegue. O fake news ele não existe por si, né? Ele é per se. Ele existe com um objetivo. Sem dúvida. E ele encontrou na internet um terreno que é muito rápido. Seu terreno fértil, né? Então, para um cliente, uma empresa, alguém que seja vítima disso, vai nos custar um trabalho terrível. As grandes empresas acordam e comem e vão dormir pensando no risco que a reputação delas corre. E por isso que elas estão sempre tão preocupadas em fazer as coisas direito, não é porque elas são muito boazinhas ou são cidadãs, né? Eu tinha uma pergunta para a Cláudia. Eu queria pegar esse gancho. Diz. Não, então, porque até não nesse ponto de fake news, mas de notícias reais, mas assuntos que são debatidos hoje que a gente não via com tanta força antigamente, por exemplo, racismo, machismo, que você estava falando sobre reputação. Então, a gente vê, por exemplo, determinada pessoa fez um comentário racista, saiu na mídia. E a gente estava falando sobre a duração da notícia, que fica velho em um dia, mas tem assuntos que são da semana e que ficam... E vão ficar para sempre em alguns casos. Né? Exatamente. E dentro desse assunto, por exemplo, eu trabalho com direitos humanos, não tem tanta força e tanta materialidade notícias que são fruto justamente do racismo. Por exemplo, o genocídio das periferias, pessoas que são mortas em abordagens
abordagens policiais por serem negros. Então, isso também seria notícia desse mesmo tema e tem um pouco menos de força. Então, acho que esse apelo das redes acaba trazendo essa força, né? Justamente. E aí, por isso, essa questão da confusão do que é notícia hoje. A pessoa fez o comentário racista, é uma notícia, mas é uma notícia que dura a semana, e um caso de uma pessoa morta na periferia, por que não dura essa semana? Então, eu acho que tem muito a ver com o debate, né? Porque antigamente a reunião de pauta era uma coisa fechada entre os jornalistas e o editor. Hoje a reunião de pauta é a própria rede, as pessoas debatendo as pautas. Às vezes a pauta, jornalisticamente falando, tem menos força, mas na rede ela acaba tendo uma relevância maior, né? Eu queria saber a sua opinião sobre isso. A força das agências de comunicação e o poder de interferência que elas têm na pauta jornalística, que é legítimo, é o resultado da organização. Eu chamo isso de fontes organizadas. Quando a gente passa para o outro lado, o lado do, digamos assim, do mundo não noticiado, né? do mundo das vítimas, né? Pode ser esse o grande problema, a falta de organização, para construir uma competência discursiva nas camadas mais marginalizadas? Então, eu acredito assim, as camadas que são mais marginalizadas, assim, do ponto de vista midiático, elas têm uma organização social por trás e que é ativa. Então, assim, a mídia tradicional trata de uma forma e a mídia alternativa também trata de uma forma, e na minha avaliação as duas formas são muito estereotipadas. Então, assim, quando... Qual é a diferença? A diferença, na minha opinião, é assim, quando acontece um caso, por exemplo, um crime, uma vítima, a mídia tradicional tem a tendência de não trazer o lado realmente humano, assim, coloca um pouco mais como um número, uma ocasião, escuta a voz da polícia e não traz realmente aquela história, não vai contar ou conta de uma forma mais condescendente, assim. É uma subalternidade em relação às fontes oficiais? É uma distância, assim, isso, e uma distância da fonte do caso, no caso que você citou, a vítima. E a mídia alternativa tem um certo fetiche com essa mesma fonte, com esse personagem. Então, às vezes, coloca coisas que remetem a uma certa teoria política que muitas vezes a pessoa não está ali falando isso, né? Então, eu acho que falta um pouco de cuidado. A Cláudia soltou uma frase que eu achei muito interessante, queria saber se você concorda. A reunião de pauta migrou das redações para as redes sociais? É uma reunião de pauta? Se discute? Acho que também. Acho que não só, eu ainda acredito, ainda participo de reuniões de pauta e ainda sugiro pautas e vejo muitas coisas que eu tive ideia, eu li, trouxe de outras referências de livros, outros jornais e tal, se tornarem a notícia para a gente. Mas acho que não dá para ignorar também essa grande reunião de pauta que, como a Cláudia bem colocou, são as redes sociais. Então, você tem que estar ligado, vendo o que está acontecendo, o que as pessoas estão dizendo que é notícia, a partir daí ter uma sacada ou complementar, como você estava dizendo, um outro olhar. Olha, estamos falando de um caso de racismo, então vamos fazer uma matéria mais aprofundada, mas que traga os dados, que aborde essa questão, que diz o que está sendo feito nas escolas hoje para tentar combater isso. Então, é uma ideia que você pega ali nas redes que vê que é um assunto que está repercutindo, mas você incorpora isso na sua reunião de pauta e tenta adequar ao seu veículo. E, paralelamente a isso, acho que as ideias dos próprios jornalistas aí, a reunião de pauta convencional, eu acho que ela ainda existe. Ainda funciona. As reuniões da Piauí, que até há 3 meses eu estava na revista, a gente ficava durante 5 horas sentados, discutindo quais perfis valeriam a pena a gente escrever sobre, e nem nasciam de lá mesmo. Óbvio que todo mundo está ligado nas redes, e as redes influenciaram nós todos. Na hora que a gente sentou lá para discutir, essa influência existiu. Mas a reunião não dá para separar, né? Acho que no sentido assim, de uma reunião aberta onde você vai beber para trazer. É claro que hoje as redações continuam com esse mecanismo da redação. Não dá, sim. Todo mundo a gente está com os poros abertos, não, para essa influência das redes. Agora, a questão dos donos da notícia, eu concordo com essa definição que você deu. A notícia hoje não tem dono, não é? A notícia está circulando por aí. Qualquer pessoa pode soltar a sua notícia nas redes, pode até criar o seu próprio jornal, não é? Então,
nunca como hoje, os receptores podem ser emissores. E é bom que sejam. Porque é muito melhor um mundo onde todos possam falar do que um mundo onde só os jornalistas falem, não é? Não é isso? Tem uma questão aí, professor, de a tecnologia digital, ela permitiu que as pessoas desconhecidas se tornassem conhecidas de si próprias, quer dizer, os youtubers, por exemplo. Hoje as agências se relacionam com influenciadores digitais, que eles chamam, que têm audiências de 2 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões, 5 milhões de seguidores, que é muito mais do que a grande maioria dos veículos de comunicação. E são emissores únicos. Ele está emitindo um ponto de vista dele, geralmente dando opinião sobre aquilo que ele gosta ou que ele não gosta. São pessoas comuns, que até outro dia não falavam na família, entre os amigos, que com a tecnologia... E o talento? E o talento, óbvio. Mas elas encontram os seus nichos. Eu acho que a comunicação hoje está muito cheia de nicho. Eu acho que uma das obrigações do jornalismo, um dos deveres do jornalismo, dos profissionais da comunicação jornalística, é o de ampliar as possibilidades das pessoas se tornarem protagonistas. Não é? Isto tem a ver com pauta. Então, eu penso que essa poderia ser uma face nova do jornalismo. Trabalhar com a possibilidade de transformar, digamos assim, o cidadão, até o cidadão comum, mas que tem a ver com a realidade, porque ele ou sofre efeito ou produz efeitos em alguma escala, então ele pode se tornar protagonista. E a linguagem jornalística é propícia para isso, através da entrevista, etc. Não é? Vocês concordam com isso? Continuando a questão do professor Chaparro, uma câmera parada na Praça Tahrir, quando ela foi ocupada pelo povo... Na Primavera Árabe. O que engrandeceu a Primavera Árabe, né, que começou ali na Tunísia, era muito assistida, era milhões de vezes de views simultâneos. Uma câmera parada, apenas mostrando a movimentação da população. Isso é uma grande diferença. Né? Sem dúvida. A gente viu a ocupação da Rocinha agora há um mês, um pouquinho mais, pelo Exército, pela polícia, e a cobertura feita pela comunidade, ela alimentou os veículos tradicionais. Então, você tinha ali as pessoas de dentro da Rocinha tweetando as melhores imagens sobre a chegada do Exército, o helicóptero da polícia, era de quem estava lá dentro da comunidade. E rádio é o veículo que mais escuta, assim, porque é muito difícil, né? Não tem como você se isolar numa cabine e não ser alimentado pelos ouvintes, né? Os ouvintes, eles são muito participativos com relação às pautas. Mas não deve ser só uma exploração da oportunidade de fazer uma coisa popular, mas deve ser uma coisa de consciência profissional. Há uma imagem que eu gosto de repetir, a verdade, a gente falou isso hoje em algum lugar, a verdade do desempregado não é a estatística do IBGE, não é? É o sofrimento dele. Está entendendo? A estatística é importante. Isto não quer dizer que a gente rejeita as fontes oficiais. Mas a verdade é o drama do desemprego na vida da pessoa. Professor, muito interessante isso que o senhor está falando. Eu estava ouvindo um podcast há uns 2 dias, 2 dias não, fim de semana, na verdade, já quase 5 dias, sobre as jornalistas que fizeram do New York Times, que fizeram a série de reportagens sobre os assédios do Harvey Weinstein. E elas estavam contando como foi a estratégia delas de apuração. E é justamente isso que o senhor falou. Elas foram nas vítimas, primeiro ouviram todas as vítimas, fizeram um trabalho de convencimento enorme, só para depois procurar o Harvey Weinstein, porque elas diziam, uma das repórteres disse assim, eu não queria conversar com ele antes de ter todas as informações, porque eu não queria que ele falasse para mim alguma informação, vou te passar isso em off, só para você estar sabendo o que fulana tentou negociar comigo em off. Ela disse que ela queria estar munida do maior número de informações possível para chegar, sentar com ele e aí ouvir o lado dele. Então, elas foram em todas as vítimas que elas conseguiram garimpar, chegaram em todas, colheram os depoimentos, foram nos advogados, se prepararam e aí sentaram com eles. E, paralelamente, a equipe deles de relação pública, né, tentando chegar nelas de todas as maneiras possíveis, entrando em contato também,
inclusive mandando, elas contando, mandando pegadinhas. É uma coisa que eu acredito que você deve ser super crítico também. Elas disseram que houve uma série de pegadinhas de gente que trabalhava para ele, para relações públicas, dizendo que era de ONGs de defesa das mulheres, que queriam conversar com elas, enfim. Só esclarecer, essa tradução ela causa confusão, né? O mercado artístico nos Estados Unidos tem o que se chamam de publicists, que se traduz no Brasil como relações públicas, não é? Seria em português publicista. Elas né? chamam de PR na entrevista, mas que é o que a gente traduziria como relações públicas. Não, mas na verdade não é um trabalho de relações públicas, aí é um trabalho de... do que a gente pode chamar? Ao contrário de relações públicas. São pessoas representantes dele, o empresário, inclusive, envolvido, né? Inclusive nos assédios, mas não é um trabalho de relações públicas convencer alguém a não dar uma informação sobre alguém que cometeu um ato Nossa, mas criminoso, vou te falar que tem um né? monte de gente de relação pública que faz isso. Viu? Você senta lá, o cara fala, não dá essa matéria não é boa, tô te falando, é uma roubada. Como tem jornalista que nos procura Claro, com uma de informação falsa também, e errada. É isso que eu tô falando, por tem isso dos que o dois jogo, lados, claro. O jogo, não é todo mundo a verdade está no santo. meio, com certeza. Total, sem dúvida nenhuma. Então, a fonte, professor Chaparro, poderia ser o elemento que sofre a fonte, não, o dono da notícia seria essa fonte que sofre o acontecimento? Esse seria o real dono da notícia? Não, isso depende do assunto, depende da pauta, depende da discussão, depende do objetivo do que você está querendo fazer. O que nós precisamos é perseguir. Eu não gosto da palavra verdade, porque a verdade é um termo difícil de definir conceitualmente. Eu gosto da palavra veracidade. Nós precisamos chegar ao âmago veraz das coisas, aquilo que pode ser confirmado. E a veracidade, como eu disse, do desempregado, a verdade do desempregado, não é a estatística do IBGE. A estatística é uma hipótese. A estatística é uma hipótese. Claro que é preciso para criar os contextos, para ajudar a entender as coisas, mas nós precisamos ter a percepção onde está o âmago da coisa. E o âmago da coisa é o drama, né? A notícia, ela tem que ter sempre a perspectiva da transformação. Isso que vocês já repetiram aqui várias vezes, que a notícia de hoje amanhã está velha, isto não é verdade. Isto não é verdade. Por que é que não é verdade? Porque a notícia da amanhã é o efeito da notícia de hoje. Então, o jornalismo não pertence ao efêmero, o jornalismo pertence à transformação. Tá? A notícia que não tem nenhum potencial de transformação não é notícia, é enganação. Então, isto, por exemplo, no seu plano, eu acho que é isso que você faz, é estar atento aos efeitos. E é isto que está faltando ao jornalismo diário, o impresso principalmente. A notícia que a televisão deu ontem, essa ficou velha, porque o mundo mudou. Só existe notícia se for feita por jornalista. Isto está mais do que velho. Caiu por mais do terra. que velho. Mas havia a notícia, havia a formatação da notícia num processo em que o jornalista aproveitava o intervalo entre o acontecimento e a difusão. Esse intervalo desapareceu. E quando o intervalo desapareceu, a notícia evadiu-se das redações e passou a ser o âmago do acontecimento para que o acontecimento possa ser visto no tempo real como notícia. E o que mudou muito não é mais a materialidade dos fatos. O que mudou o mundo é a notícia, que se solta do acontecimento. Eu acho que a instantaneidade, professor, ela induz também ao erro. O Café Intercom faz mais um pequeno intervalo e a gente volta em instantes. Voltamos com o Café Intercom e o professor Chaparro vai fazer agora a terceira e última pergunta-chave do nosso debate de hoje. E a pergunta é para você, né? Porque você está lá preocupada com as revoluções sociais e a promoção social. Como estudiosos
e atuais e futuros profissionais de comunicação. O que podemos fazer para dar voz de protagonistas aos excluídos da agenda jornalística? Bom, eu acho que parece um pouco simples, mas a primeira coisa seria ouvir, que eu acho que não tem sido muito feito atualmente pelo jornalismo brasileiro, e tirar um pouco esse estereótipo, né? São pessoas que são agentes culturais, são agentes sociais, e muitas vezes os veículos não chegam até essas multifacetas dessas pessoas e a complexidade, né, dessas pessoas. E para a gente falar de exclusão midiática, eu acho que também precisa ser dito quem está no poder hoje dos grandes veículos de comunicação, né? Foi feita uma pesquisa da Intervozes, que é uma organização que fala sobre democratização da comunicação, e ela mapeou 50 principais veículos de comunicação. Desses 50, as 4 primeiras emissoras de TV concentram 70% da audiência, e 90% desses 50 veículos estão no eixo sul e sudeste, sendo veículos nacionais. Então, quando a gente fala de excluído, a gente tem uma tendência de achar que são excluídos apenas pela questão da classe, mas também as mulheres são excluídas de alguma forma da mídia, os negros. Então, são muitas questões quando a gente fala de exclusão midiática. E também, para falar um pouco, né, com relação às próprias pautas e os interesses, a gente, ainda citando essa pesquisa, trouxe uma colinha, porque são muitos números, mas desses 50 veículos, 21 veículos têm ligação com outras atividades econômicas, e 7 veículos desses 50 têm outra atividade econômica como a principal. Então, o próprio setor do agronegócio, políticos que têm concessões de rádio e TV, também a gente, quando fala sobre jornalismo, precisa falar qual é a linha editorial. Então, eu acho que a exclusão ela também está ligada um pouco a essa questão da linha editorial. Daniel, só uma pergunta para ele. Os excluídos seriam clientes em potencial para a assessoria de comunicação? Olha, a gente conhece muitas ONGs hoje que já são muito bem estruturadas em termos de ter seus próprios meios de se comunicar. Obviamente, a gente não vê isso como um negócio, mas, enfim, a gente tem até trabalhado algumas agências, toda agência tem, a gente chama lá de uma parte do nosso negócio que é pro labore, quer dizer, que a gente não cobra e trabalha ajudando. A minha agência, por exemplo, ajuda uma entidade que apoia o ensino no primeiro grau, enfim, tira as crianças da rua e coloca na escola, apoia pedagogicamente, enfim. Então, nós temos essa consciência também. Mas o que eu discutia com o professor Chaparro e discordamos classicamente, que é a melhor forma de discordar, é que os excluídos estão fora de qual mídia, né? Do nosso mainstream que nós percebemos no dia a dia, ou existem outras mídias que são importantes para eles também na comunidade? Um jornal e uma TV de grande audiência na comunidade pode não ser o principal canal de informação. Daniel, acho que pegando o gancho de novo que você está falando, as pessoas estão vivendo em bolhas, né? Esse é o outro lado do que a gente estão se fragmentando. Discutir. A fragmentação. Então, às vezes, assim, não adianta você tentar incluir. A gente estamos vendo uma transição para um momento que estão chamando, pode ser um modismo, como o senhor falou sobre o fake news, do pós-verdade. As pessoas estão vivendo nas suas bolhas, consumindo a notícia que é compartilhada pelos seus pares que pensam iguais a eles, e as pessoas não querem nenhum tipo de informação que divirja daquilo, e se vier, não vão ouvir. E isso é um perigo, né? É um extremismo perigoso. É o que a gente viu na eleição de novo do Trump, que as pessoas, a maneira como os americanos consumiram, os eleitores deles, evitaram, não quiseram, né, se abrir para as informações do jornalismo que era feito com a verdade em relação a ele, né? Nessa fase de transição do jornalismo, como o professor Chaparro citou, você ganhou um prêmio agora do Vladimir Herzog com uma reportagem que foi para o Ponte Jornalismo também, que ela saiu de lá. Essa forma do poder de notícia, você vê as mídias independentes conseguindo adentrar esse poder, ou nessa discussão ainda é muito difícil elas conseguirem esse poder, não só na TV, como também nas redes sociais?
Bom, eu acho que a Ponte Jornalismo, por exemplo, é um veículo focado especificamente em segurança pública. Então, tem muito de encontro ao que você estava falando sobre o jornalismo de nicho, né? Hoje em dia, então, se você é feminista, você vai para veículos feministas e direitos humanos. E com relação a furar a bolha, eu acho que não seria a pretensão assim de competir. Seria mais essa ideia de poder ter uma tranquilidade de apurar o fato com um olhar que a grande mídia não traz, que é um olhar que, como eu disse, tem todo um filtro editorial que tem a relação com os donos da mídia, né, os donos dos veículos de comunicação. A Ponte, por exemplo, é um coletivo de jornalistas, então as reuniões são basicamente só com os jornalistas, então não tem essa questão comercial, inclusive, né, tão forte, tão pautada. Então, eu acho que a grande vantagem desses veículos é conseguir isso, é conseguir trazer um outro olhar nesses temas que tem pouca cobertura, inclusive, né? E com uma profundidade, acho que um pouco maior. Programas que fazem matérias mais focadas e profundas em um assunto que não seria tão abordado em jornais ou em outros conteúdos noticiosos. Um exemplo seria, vamos supor, o Professor Repórter na Globo, que ele faz reportagens mais focadas e aprofundadas em um assunto que não é tão falado. Eu gostaria de saber se isso é visto mais como um preenchimento de cota, por exemplo, ou de uma forma errônea, ou seria se isso pode alcançar níveis maiores e poder falar sobre outros assuntos mais que seriam marginalizados, por exemplo. Marcos, eu acho que isso é um pouco aquela resposta que eu dei sobre a tentativa de incluir os excluídos, né? E isso se refletiria no tipo de programa, né, que as TVs, rádios, jornais deveriam fazer. Aí é até uma autocrítica, eu acho que cabe sim, tem espaço, é uma questão de definição da pauta, e eu acho que é uma função do jornalista, inclusive do ponto de vista ético e até moral, a gente produzir esse tipo de conteúdo. Mas realmente eu entendo e concordo que não ocorre da maneira como deveria. A gente vê iniciativas muito pulverizadas, né, na grande imprensa. Como vocês lidam com o mito de manipulação e influência dessas mídias na opinião das pessoas? E se esse mito realmente tem a sua veracidade? Nossa, ficou mais difícil para mim. Olha, eu acho que eu sou um pouco mais pragmático nisso, como a Cláudia falou. Todas as empresas jornalísticas têm um dono. E tem uma anedota no jornalismo que o cara queria sempre escrever a matéria que ele gostava, que ele queria, não conseguia, e o dono do jornal falou para ele: se você quer escrever o que você quer, você faça um jornal só para você. Fazer jornalismo, e eu fiz isso por 18 anos, também é assumir um ponto de vista. Eu não acredito em jornalismo neutro. Claro. Eu estou falando duas pessoas que viram a mesma coisa acontecer vão contar duas versões diferentes, né? E tem uma mitologia de que, e no meu caso, eu pelo menos nunca vi, mas tem uma mitologia de que os donos determinam o que pode ser, o que pode não ser. Eu acho que não é assim, mas obviamente toda empresa tem um ponto de vista, todo jornalista tem um ponto de vista. A Globo tem um ponto de vista dela, a Bandeirantes tem um dela, a Band News, a Folha, enfim. Não existe jornalismo isento nesse sentido. Eu acho que essa não vou dizer que é uma ilusão, mas vamos dizer, é uma utopia de eu vou dizer exatamente aquilo que aconteceu, porque eu tenho o meu filtro pessoal, eu tenho o filtro da empresa, eu tenho... Então isso é da natureza do jornalismo. Todo jornalismo é uma versão. Não acho que a partir dele ser uma versão, ele possa ser usado para manipular. Até porque hoje eu posso ver na televisão, mas eu posso checar em 200 outros lugares em 2 minutos. E eu vou saber se aquilo realmente aconteceu daquele jeito ou não. Antigamente, você tinha o que passava no Jornal Nacional, não é, professor? Era o que era verdade para muita gente. Ainda mais fora dos grandes centros. Saiu no Jornal Nacional, é o que está acontecendo no Brasil.
Na ditadura, por exemplo. Muita gente passou muito tempo sem saber que tinha uma ditadura, porque ninguém falava. Hoje em dia eu acho mais difícil. Manipular alguém hoje em dia, eu manipulo mentindo. Que aí eu caso o professor, mas aí não é notícia, né, professor? Se eu estou mentindo, não é notícia, eu estou te induzindo a um erro. Mas as coisas estão muito dinâmicas, as coisas estão muito rápidas, a instantaneidade. Então, do meu lado, vendo do lado de cá, aí é que elas poderão falar com mais propriedade, não vejo que exista uma predisposição para manipular para qualquer outro efeito que não seja do interesse daquela emissora ou daquela que está emitindo aquela notícia. São mundos diferentes, né? Completamente diferentes de conformação de quem conduz a informação, né? De quem conduz a informação para o público. Como é que a gente sobrevive com essa ética diferente, para dizer o mínimo, não nos meios? Notícia é um produto, né? Eu compro, mesmo quando eu estou assistindo uma TV que eu acho que é de graça, não é de graça, porque alguém está pagando e eu estou assistindo. Ela tem que seguir essa mesma regra de mercado, quer dizer, se tem alguém para comprar, ele sobrevive. Se não tem, a menos que a gente volte né, que ela chamou de utopia, que a gente fazia um jornalismo cidadão, isso já se tentou, enfim. Mas desde que o jornalismo é praticado por uma empresa, a notícia é um produto. A gente tem a falsa ideia que a rede democratizou totalmente, mas o próprio Facebook altera os algoritmos. Filtra, com certeza. Né, assim, Eu só acrescentaria uma palavrinha à sua definição também. Notícia também é produto. Porque eu acho que notícia é muito mais do que produto. Com certeza, mas no aspecto mercadológico é produto. Né? Tem que ter um consumidor que compre. Chegamos ao fim. Encerramos mais essa edição do Café Intercom. Eu agradeço a presença dos nossos convidados dessa noite. Agradeço a presença da plateia, alunos, professores e agradeço também a quem nos assiste à distância, pela internet ou pela TV. Até uma próxima edição do Café Intercom. Tchau. Tchau. Vamos bater palma?